Nós podemos estar presenciando o que muitos estão dizendo ser o início da Terceira Guerra Mundial. O presidente do Conselho de Segurança da Rússia, o Dmitry Medvedev, ele usou as seguintes palavras: guerras de mudança de regime de Trump, ou seja, Trump quer derrubar o regime dos ayatolás, pode iniciar a Terceira Guerra Mundial. O ex-presidente russo alertou que realmente, se o Trump continuar do jeito que está bombardeando o Irã, e o Irã fazendo o que prometeu fazer, porque os ayatolás disseram que o mundo pegará fogo, a Europa vai pegar fogo. E eu quero falar um pouco sobre isso. E o Dmitry diz, se eles continuarem assim, se o regime iraniano continuar a disparar mísseis deliberadamente, e Trump, a qualquer custo, buscar derrubar o regime, os dedos estão no gatilho e os dedos de qualquer um no gatilho. Aqui ele está falando do gatilho nuclear. O engraçado é que teve terremoto, hein? Vocês vão começar a ver terremoto de 4, 3 e pouquinho, 5, 6. Será que estamos vendo testes nucleares? Testes de armas mais poderosas? Inclusive teve registro de terremoto no Irã. É um ponto aqui da minha pauta para falar com vocês. Registro de terremoto no Irã. Terremoto de 4 pontos alguma coisa, em uma região em que é de pleno conhecimento que é uma região de produção de armas pesadas. Tem uma matéria aqui que está rodando, e essa matéria está em alguns portais dos Estados Unidos, e portais, né, que alguns dizem ser de teoria da conspiração e tal. Mas é interessante a gente observar, vou trazer para vocês. Eles estão dizendo o seguinte: um relatório diz que Donald Trump foi forçado a entrar na guerra porque Israel ia fazer sem os termos norte-americanos. Então, o Marco Rubio, secretário de Estado, disse que os Estados Unidos foram meio que forçados a entrar na guerra. Ou seja, Israel, o Netanyahu, manipulou o Trump, induzindo-o a entrar na guerra. Eu brinquei muito com vocês aqui com a expressão o eixo Epstein, né? Mas o time agora está o Clinton aí dando depoimento sobre o caso Epstein, mas o mundo inteiro não quer saber mais disso, porque nós estamos diante de um dano muito grande de efeitos colaterais significativos. Vamos lá, eu preciso ler a minha pauta aqui para vocês. Falando ainda de Rússia, o Lavrov, ministro russo, disse o seguinte: crescem os riscos de que a proliferação nuclear comece a sair do controle. Por causa do conflito no Irã, agora os testes estão sendo retomados aí. O Emmanuel Macron publicou um vídeo, a França, né, com o Emmanuel Macron presidindo a cerimônia, publicou este vídeo aí, ó. Assista comigo agora. Olha o que o Macron está divulgando neste momento, hein? Neste momento. Um submarino cheio de ogivas nucleares. Meio que um ritual, ou seja, né, as meninas dos Rothschilds, né? O ex-banqueiro dos Rothschilds está doido para entrar na guerra também. Eu vou falar, ó, ele está dando só um recado. Olha aí essa imagem do Macron. A França tem um histórico aí de produção de submarinos nucleares, submarinos de guerra. Inclusive teve um embate com os Estados Unidos envolvendo a Austrália e por aí vai. Recentemente, né? Acho que ano passado ou ano retrasado. Mas neste momento, esta cerimônia está dando um recado. E qual é o recado? O recado é de que nós não vamos sofrer os efeitos colaterais desta guerra sozinhos. Que efeitos colaterais? Os efeitos colaterais estão sendo sentidos. Por quê? O Estreito de Hormuz, que quem controla basicamente é o Irã, ele está fechado. Filas quilométricas de petroleiros. A Arábia Saudita interrompendo produção e refino de petróleo em algumas áreas. Outros países também interrompendo a produção, exportação de petróleo. Meus amigos, tem países que a reserva de petróleo, a reserva emergencial, dura 1 mês ou 2. Se continuar nesse ritmo e o Irã fazendo o que está prometendo, o mercado energético global entra em colapso. O mundo entra em
colapso. A revista The Economist anunciou isso pra gente, eu analisei para vocês alguns meses atrás, falando do mundo em 2026. Era ou não era isso? Analisei com vocês e está acontecendo aqui agora. Os caras mais uma vez fizeram uma previsão na mosca. Então o Irã disse que vai incendiar o mundo. A partir disso, a Arábia Saudita deu uma declaração, anotei aqui. A Arábia Saudita, segundo portais internacionais, está considerando entrar na guerra, porque está sendo alvejada pelo Irã. Então a Arábia Saudita vai entrar na guerra e vai bombardear o Irã. Então o que está acontecendo agora? Essa guerra vai obrigar o fim da guerra entre Rússia e Ucrânia. Anote o que eu estou te dizendo. Eles buscavam isso também, tá? Esta guerra vai obrigar a Rússia e a Europa a entrarem num acordo. Por quê? Já tem filas quilométricas, registros, né, de populares, mostrando ali filmagens de postos de gasolina lotados na Europa. De diesel também, lotados na Europa. Porque o preço está disparando. E o risco da crise de abastecimento é real. Tanto que o Reino Unido e a França também vão proteger Chipre. Por causa de gás, por causa de energia, que chega até a Europa, através de Chipre. Então, agora o que está em xeque e vai empurrar para uma solução entre Rússia e Ucrânia é a crise de abastecimento para a Europa. A Europa vai ser obrigada. Os caras que estavam lavando dinheiro na guerra da Ucrânia, lucrando demais com ela, os europeus, os líderes hipócritas da Europa, que não queriam um fim da guerra, agora serão obrigados a acabar com a guerra entre Rússia e Ucrânia. O Zé vai ter que botar o rabinho entre as pernas, não vai ter mais bala na agulha, os caras vão bater na mesa, ele vai ser obrigado a aceitar os termos da Rússia e a Rússia vai sair como boazinha na história. Pode esperar. Haverá um acordo que vai beneficiar todo mundo. É por isso que a Rússia não dá muita declaração contundente. Rússia não vai entrar em guerra defendendo o Irã, não vai fazer isso agora não, porque ela vai ser beneficiada, porque a Europa vai precisar de gás, a Europa vai precisar de energia, vai precisar de petróleo. E vai vir de quem? Vai vir da Rússia, obviamente. Então, para isso acontecer, precisam acabar com as sanções russas, precisa acabar com a guerra da Ucrânia. Então, automaticamente, o que o Trump queria também é que isso levasse os líderes ocidentais, os líderes europeus, a acabarem com seu financiamento à Ucrânia, a guerra da Ucrânia. Então, vai empurrar justamente para uma solução em que a Europa não saia tão prejudicada, porque já há sinais de que a Europa será, de fato, prejudicada. Bom, eu tenho um vídeo aqui para vocês, rapidamente, que eu vou mostrar aqui para vocês, sobre o que representa o fechamento do Estreito de Hormuz. Observem comigo, assistam, tá? Eu vou baixar um pouquinho aqui o volume. Vamos lá. Se o Irã bloquear o Estreito de Hormuz, qual será o impacto no mundo inteiro e qual país será mais afetado? Primeiro, compreendamos o que é o Estreito de Hormuz. É uma pequena área de apenas 33 quilômetros, situada entre o Irã, Omã e o Sul, um estreito marítimo onde quase 20% do petróleo mundial flui, cerca de 17 milhões de barris por dia. Este óleo provém de 8 países do Golfo Pérsico, incluindo o Irã, Iraque, Kuwait, Bahrein e Catar, Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, ou Arábia Saudita, Kuwait e Catar. 90% das exportações de petróleo desses países passam por este estreito para chegar ao resto do mundo. Se o Irã bloquear o Estreito de Hormuz, os seguintes países sofrerão mais danos. Primeiro é a Índia, que importa 85% do seu petróleo, sendo 60% de países do Oriente Médio, como o Iraque, Arábia Saudita, Kuwait e outros. Os preços do combustível na Índia disparariam, causando severas interrupções em tudo relacionado ao petróleo e em todas as indústrias. Indústrias poderiam fechar, haveria perda de empregos e a economia seria gravemente afetada. O segundo país mais afetado seria a China. A China é a maior importadora de petróleo do mundo, recebendo 10 milhões de barris diariamente. 40% das importações de petróleo da China passam pelo Estreito de Hormuz, apesar de a China ter construído oleodutos com a Rússia e a Ásia Central. Eles não atendem nem 20% das necessidades energéticas, então se o Estreito de Hormuz for bloqueado, a economia da China poderia sofrer um duro golpe
e se ela for abalada, os impactos serão sentidos em todo o mundo. O terceiro país mais afetado seria o Japão, que importa 90% do petróleo e 75% passa pelo Estreito de Hormuz. O quarto país mais afetado seria a Arábia Saudita. 80 a 90% do petróleo da Arábia Saudita vai para o resto do mundo pelo Estreito de Hormuz. Apenas 10% vai para a Europa pela costa do Mar Vermelho. Se este ponto de bloqueio for bloqueado, a economia da Arábia Saudita será gravemente afetada. Imagine que um país perca de 80 a 90% de sua receita. O que aconteceria com ele? Algo semelhante poderia acontecer à Arábia Saudita. Há também a possibilidade de a Arábia Saudita enviar seu exército para reabrir a rota, agravando ainda mais a situação. O quinto é o Paquistão, que obtém cerca de 90% do seu petróleo pelo Estreito de Hormuz. Este petróleo atende cerca de 27% das necessidades energéticas do país. Se a rota for bloqueada, os preços no Paquistão podem subir rapidamente. Mas há uma reviravolta interessante. Como o Paquistão compartilha fronteira com o Irã, relatórios governamentais indicam que 35% do diesel paquistanês provém de fontes iranianas não oficiais. Se o estreito for bloqueado, o Paquistão pode recorrer ao Irã para o petróleo, seja de forma discreta ou por meio de um acordo oficial. A seguir está o OU, pois quase 72% de suas exportações de petróleo dependem do Estreito de Hormuz. O país tem uma opção de backup, o gasoduto Rabjan Fajira, que permite contornar o estreito e exportar até 60% do seu petróleo. Mas para uma economia grande como a do ZOU, perder os 40% restantes seria um duro golpe. Em seguida, vêm os países europeus, como a França, Alemanha e Itália, que recebem em média 10% do seu petróleo pelo Estreito de Hormuz. Aqui um bloqueio também os atingiria duramente, globalmente. Especialistas alertam que os preços do petróleo podem ser $50 por barril, causando inflação generalizada e potencialmente desencadeando uma grande recessão global. Então essa pequena área de 33 km² tem poder suficiente para abalar o mundo inteiro. Entenderam? Só que percebam o seguinte: quem se apropriou, abocanhou da maior reserva de petróleo que se tem conhecimento no mundo? Recentemente, ao capturar Maduro, Trump não disse que a China poderia continuar comprando petróleo da Venezuela, mas através das poderosas empresas norte-americanas. Eu falei isso para vocês desde o começo, antes desta guerra começar. Isso não vai ser fácil. Derrubar os carniceiros de Teherã não será uma tarefa fácil. Ainda tem um levante dos Houthis do Iêmen. Ainda tem as milícias extremistas da Síria e do Iraque. Tem muito pano para manga, tem muita coisa para acontecer. Os Estados Unidos estão bombardeando com muita força o Irã. E o Irã está bombardeando muitos lugares de Israel e outros lugares do Golfo. Então, assim, a inflação global vai subir. O Brasil está sofrendo, que inclusive os Estados Unidos taxou todos os países que fazem negociações com o Irã. E o Brasil exporta alimentos para o Irã. O Brasil tende a ser afetado também. Bom, eu vou parar por aqui. Que Deus abençoe você. Se quiser estudar mais sobre geopolítica, cultura, história, escatologia, é no Abaplay. O link está aqui embaixo. Um grande abraço. Tchau, tchau.